Boa noite! Boa noite, a galerinha do Descomplica que estava esperando a gente para nossa aula grátis de hoje começar. A galera que está aí nos conhecendo pela primeira vez, muito boa noite, salve, salve. A nossa aula gratuita de hoje é sobre um assunto extremamente importante. Antes, deixa eu só me apresentar e dizer o que eu faço aqui no Descomplica. Eu sou o Eduardo Valadares, eu sou professor de português e redação aqui do Descomplica e também trabalho muito com uma organização, metodologia de estudos para os nossos alunos. Exatamente. Na aula de hoje, nós vamos contemplar um assunto que muitos alunos vira e mexem costumam perguntar pra gente, Valadares, o que eu posso fazer para estudar melhor? Então olha só que dica prática que a gente vai dar hoje sobre um assunto muito interessante que vira e mexe vocês perguntam pra gente como fazer. Dicas práticas para você não procrastinar mais, e eu sei que essa palavrinha já traz uma certa curiosidade, e para você estudar melhor. Nessa altura do campeonato, desculpa te lembrar isso, mas hoje é dia 4 de julho, dia importante no mundo, né? Dia da independência dos Estados Unidos, mas acho que mais importante que isso, neste momento da sua vida, é te lembrar que a gente está, a partir de agora, numa contagem bem regressiva para a prova do Enem. Lá nos dias 5 e 6 de novembro, vamos fazer a prova do Enem este ano. Se estamos no dia 4 de julho, o que isso significa? Que estamos aproximadamente aí, ou exatamente há 4 meses da nossa prova fundamental. Eu acredito que, então, a partir de agora, muita gente já está acendendo as luzes, as lanternas e se questionando. O que eu faço, Valadares? O que eu posso fazer para não procrastinar ou para estudar melhor? E é nessa aula de hoje que a gente está aqui para te dar todas essas dicas que a gente está chamando de dicas práticas. Eu estou colocando aqui como 10 dicas práticas para você não procrastinar. Vamos passar por todas elas, vamos passar vários ensinamentos interessantes e a aula de hoje ela tem uma informação muito importante, uma aula gratuita para dar um código promocional para os alunos assinarem e conhecerem cada vez mais o nosso Descomplica. Faz o seguinte, tem muita gente chegando nesse momento, vamos chegando com calma, pega um bloquinho aí do lado, uma agenda, quem puder anotar essas orientações que vamos colocar, agora manda uma mensagem para o seu amigo e informa para ele, está começando uma aula gratuita nesse momento e eles vão liberar um código promocional e esse código promocional vai te dar um descontão para você assinar mais barato o Descomplica, que é o nosso plano anual. Deixa eu primeiramente dar boa noite para a galera que está aqui no estúdio, para a galera que está chegando agora. Toda a aula nossa aqui no Descomplica funciona. O professor tem aqui atrás da nossa câmera, a nossa cameraman ou camerawoman, que eu gosto de chamar, e a nossa monitora que fica ali administrando o chat. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre o assunto da aula, não entenderam exatamente o que o professor quis dizer, passa pra gente que a gente ajuda nessa expressividade do que vocês precisam tirar de dúvidas durante a aula. Tudo bem? Deixa eu dar boa noite então para as duas meninas que estão aqui comigo. Primeiramente a Jéssica, nossa camerawoman. Boa noite, Jéssiquinha. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. Para quem não conhece a Jéssica, ela é simpática, ela é bonita, ela é inteligente, ela é super gente fina e ela sempre cumprimenta nesse tom, nesse ritmo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal. É sempre nesse tom. Não muda. É isso aqui é Descomplica, meu amigo. E quem tá com a gente agora, ela vai aparecer. Eu não sei se ela aparece agora, Jéssica. Ela consegue aparecer no PIP? Ela vai aparecer pra você no nosso Picture in Picture. É a nossa monitora. Olha ela aparecendo na tela. Aline. Aline, boa noite, minha querida. Boa noite, Brasil. Boa noite, Valadares. Boa noite, Brasil. Não parece apresentador assim, tipo jornalista. Boa noite, Brasil. Estamos entrando no ar. Mas é isso mesmo. A gente tá dando aula aqui pra milhares de alunos, então ela tem mais aqui cumprimentar. Boa noite, Brasil. Valeu, Brasil. É muita emoção quando a gente fala aqui no Descomplica. Boa noite, Brasil. Queridíssimos, vamos à nossa aula de hoje para o conteúdo que muito nos interessa. Eu acredito que eu apresentei o tema da aula e muito aluno já está perguntando, mas Valadares, o que é isso? O que é procrastinar? O que significa essa palavrinha? Olha, eu vou admitir já a primeira coisa, antes de definir, Aline. Alunos, todos nós fazemos isso. Todos nós. Inclusive eu. Não é porque eu ensino isso, eu vou te indicar hoje para você não fazer tanto mais isso, que eu não faço. Vira e mexe, inclusive é bom dar essas aulas, Aline, que eu paro e me recordo. Peraí, Valadares, o que você está fazendo? E que você poderia, então, evitar a procrastinação. Procrastinar é um verbo que significa uma palavrinha que a gente faz muito no dia a dia, que é, você sabe que tem uma responsabilidade, mas você faz quando, Aline? Ah, faz depois. Hoje eu tô cansado pra caramba, tive um dia cheio, amanhã eu faço. Mas peraí, o negócio que você tinha que fazer não era para entregar amanhã? E como você tinha que entregar amanhã, você recebeu sua tarefa quando? Ah, eu recebi, sei lá, 3 semanas. O que você deixou para fazer hoje?
O não procrastinar é justamente isso, Aline. É você começar a ter um pouco mais de delineamento, você aprender a ter um pouco mais de direcionamento para as tarefas que chegam até você. E vamos combinar que a gente já está nesta altura do campeonato, as inscrições para o Enem já foram feitas, você já sabe muito bem o que cai na prova, só está faltando agora essas dicas que vamos te passar para você começar a colocar a mão na massa. Então, o que eu preciso fazer para não procrastinar? Então, resumidamente, procrastinar é deixar sempre para depois. Procrastinar é essa velha mania que o ser humano tem de tentar, amanhã eu faço, outro dia eu vejo, hoje eu tô tão cansado. São as eternas desculpas. A gente tem muitas desculpas sempre para as nossas tarefas. A gente vai deixando para amanhã, vai deixando para depois, outra hora eu faço e acaba quando para fazer ou faz rápido e mal feito ou não faz. E por isso que muitos de nós, no que diz respeito a estudo, vira e mexe, vira e fala assim: Ih, Valadares, não deu. Acabou que eu não consegui estudar. Então, assim, a galera que está acordando agora, que bom que a gente está acordando agora, ainda dá tempo. Muita gente, Aline, vai fazer essa pergunta aí no chat. Ainda dá tempo? Ainda tem salvação. Vem pro Descomplica. E para te ajudar a entrar no Descomplica, estamos te dando esse código, esse cupom promocional de hoje que está aqui, ó. Sem procrastinar. Legal, legal, né? É uma ajuda que a gente está te dando. Sem procrastinar, o código promocional. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem aí pro seu amigo, um inbox no Facebook e diz para ele. O código promocional do Descomplica de hoje é sem procrastinar para você assinar o nosso curso. Só que aí que tá. Esse Descomplica que estamos oferecendo para você hoje é o Descomplica do plano anual com 12 parcelas de R$ 14,90. Eu vou te ensinar o passo a passo do que você vai fazer, meu querido. Olha para cá, por favor. Você vai entrar num site descomplica.com.br e esse código, Aline, tá válido até às 11h59 de hoje. Tudo bem, queridíssimos? Então, assim, aproveita. Entra no site agora, aí faz isso aqui, ó. Desce a aba, vai até lá embaixo. Aí ele vai perguntar, você possui algum código promocional? Sim. Aí você vai colocar este código. Qual é o nome do código? Sem procrastinar. Sem procrastinar. Você coloca o código lá e você vai ter um descontão. E nesse desconto você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 14,90. O preço cheio não é esse. Então você vai conseguir esse desconto apenas quem está assistindo essa aula de hoje, pegando esse código, esse cupom promocional. Se por um acaso a gente tem aí aluno assinante, legal que vocês estão aqui, prestigiando, assistindo essa aula com a gente. Convida os seus amigos, convidem os seus colegas a entrarem no Descomplica e estudar muito melhor. Muitos ficam perguntando, Aline, o que esse plano dá direito? Estão vendo todos esses itens deste lado? Todos esses itens explicam aqui direitinho. Vocês vão ter 4 aulas ao vivo todos os dias. Monitorias para tirar dúvidas, são 3 monitorias a cada semana. Vocês podem mandar uma redação por mês para ser corrigida pelo Descomplica. São mais de 25 mil aulas que temos gravadas no nosso site. Você recebe planos de estudos, tem isso lá no Facebook, você recebe plano de estudo por e-mail e você ainda tem o Guia do Estudo Perfeito, que eu vou falar melhor sobre isso ao final da aula de hoje. Mas tudo isso que eu estou passando aqui faz parte de um curso que nós temos no Descomplica gratuito. Para isso você só precisa virar assinante. Depois que você vira assinante, você não precisa pagar mais por isso. Você já paga todo mês e você ganha o tal do Guia do Estudo Perfeito, que são aulas de metodologia de estudos. Vamos começar explicando primeiramente nesse slide que eu acho muito legal, Aline. Olha o gatinho colocando os óculos. Eu acho esse GIF sensacional. Deal with it. What's the meaning of in English? Deal with it. Lide com isso, amigo. Olha as palavrinhas que nós colocamos deste lado de cá. Você precisa e vai aprender um pouquinho depois da aula de hoje a ter mais consistência, intensidade, a ter mais prioridade e a ter mais eficiência. Essas 4 palavrinhas eu gosto muito de explicar com mais calma. O que significa ter mais consistência na hora dos estudos? Eu sempre fiz um discurso para os meus alunos que diz respeito ao seguinte: saber estudar nem sempre significa que o número de horas necessariamente representa a qualidade. Um estudo consistente, saber estudar de maneira consistente, não significa dizer que você fica trancado no quarto lá 4 horas, 5 horas direto, não para beber água, não levanta da cadeira. Isso, pelo contrário, é ruim. A gente prefere conciliar essas 2 palavras que estão aqui primeiras, ó, a consistência e a intensidade. Você precisa ser mais intenso, buscando na intensidade uma consistência maior. Eu vou explicar isso de uma maneira mais tranquila. Há quem já tenha feito uma pesquisa, Aline,
que muitas vezes dá pra gente provar que o ser humano hoje não consegue ficar 2 horas ininterruptas prestando atenção num determinado assunto. Não consegue. É preferível, então, que você fique 30, 40 minutos no quarto, estudando com intensidade, a ficar 4 horas e meia tentando, se esforçando, aí você fica duelando entre prestar atenção e o WhatsApp mexendo toda hora. Não, isso não funciona, amigo, isso não adianta. Então é melhor fazer o seguinte, prioriza as prioridades, cara. A prioridade de hoje, segunda-feira, é estudar matemática. Então vou pegar matemática para estudar, é prioridade de hoje, beleza. Então eu vou lá sentar para estudar matemática por 30, 40 minutos. Faz o intervalo, avalia como é que está sendo o seu rendimento e depois você volta, estuda mais um pouco, para outro intervalo, depois você volta e aí sim, você fecha e parte para outra matéria. Uma pergunta, Aline, que muitos vão fazer aí no nosso chat da aula de hoje, que é uma pergunta absolutamente natural. Eu já antecipo a pergunta de vocês e já dou a resposta. Valade, quantas questões você me indica estudar a cada dia? Desculpa, quantas questões não, quantas matérias? Quantas matérias você me indica estudar a cada dia? Eu indico 2, de segunda a sexta, que você pegue 2 matérias por dia. É só você raciocinar. Nós temos, em média, 10 matérias a serem estudadas na semana. Se eu fosse você, eu estudaria 2 a cada dia, 5 vezes 2, são 10 matérias que eu consigo estudar. 2 com calma. Uma outra pergunta, Aline, que eles fazem. Valadares, você acha interessante eu fazer o seguinte? Hoje no Descomplica, dá aula na segunda-feira de Biologia e de Química. Você acha que eu deveria estudar as mesmas matérias que eu assisti a aula, por exemplo, de manhã? Qual a sua opinião? Isso vai muito de pessoa a pessoa. Eu acho interessante, sim, fazer esse esquema. Quem é o nosso aluno das turmas da manhã, hoje à tarde ele teria feito o quê? Teria estudado o que ele assistiu de manhã para confirmar, para fixar. Há quem prefira fazer justamente o seguinte, pegar a matéria de hoje e ter estudado essa matéria no dia anterior. Por exemplo, amanhã no Descomplica, de manhã eu dou aula. Dou aula de redação junto com o queridíssimo professor de física, Léo Gomes. Vocês vão entrar no Descomplica e vocês vão ver que professor de física sensacional, Leonardo Gomes. Seria muito interessante que você pegasse na segunda-feira à tarde ou agora à noite a matéria de física e redação para dar uma relembrada do que você viu na semana passada. Qual é o assunto que vamos trabalhar amanhã, para ter uma rápida noção se você lembra dos conceitos, espera a aula ao vivo e vai fazer exercício. O lance que a gente sempre indica é que você tenha isso aqui, ó, eficiência. Não dá, nessa altura do campeonato, estamos em julho, desculpa te lembrar isso, mas não dá mais para você viver aquele eterno aluno que só assiste aula, que só fica preso à teoria e que não manda ver nos exercícios. Quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de resultado. A gente quer que você mostre cada vez mais resultado. É essa que é a ideia e por isso que a gente trabalha tanto com essas 4 palavrinhas. Vamos dar um tempo aqui rapidinho. Deixa eu perguntar para a Aline como é que está o funcionamento do chat. Aline, muitas dúvidas, alguma observação? Como é que está o fluxo dos alunos? O que eles estão perguntando? Bom, aqui, uma dúvida interessante, algumas, né? A Brenda quer saber o seguinte, nessa altura do campeonato eu sigo empurrão ou extensivo? Boa pergunta. Com certeza essa aluna Brenda, então, já conhece o esquema do Descomplica. Provavelmente você está perguntando isso para tirar uma dúvida de estudos, mas você já conhece o Descomplica. Eu acredito o seguinte, a teoria não pode ser desprezada. A teoria ela precisa continuar sendo entendida, fixada. Mas você precisa reservar um tempo do seu dia, da semana, em que você faça exercício. Se você prefere, Brenda, concentrar um tempo e fazer os exercícios direto, perfeito. A minha grande sugestão sempre foi, vai continuar sendo essa, a seguinte, assiste a aula. Ou é de manhã ou é à noite. Arranje um tempo no seu dia para fixar aquela aula que você assistiu fazendo exercício. Além disso, nessa altura do campeonato, eu indico que todo mundo vá fazer simulado. Provas anteriores. Quando, Aline? Sábado. Ou domingo. Ou sábado e domingo. Porque na prática, Aline, como é que é a prova do Enem? 90 questões no sábado, 90 questões no domingo. Eu estava dando aula ao vivo semana passada e dei essa sugestão para os alunos. Seria legal que você tirasse algum final de semana, tipo o próximo que vem aí. Você poderia fazer assim. Estuda as matérias, ou melhor, faz uma prova anterior do sábado, nesse próximo sábado. Domingo você descansa. No próximo final de semana, sábado você descansa e no domingo você faz as matérias do domingo. Ou seja, em 2 finais de semana, você terá feito uma prova anterior. Se você considerar que em um mês você tem 4 finais de semana, você em um mês vai ter conseguido fazer quantas provas anteriores? 2. Quem conseguir e já está numa fase que já vinha fazendo essa dica anteriormente, começa a fazer de repente então uma provinha a cada final de semana. No mês tenta fazer 3.
Você vai conseguir um rendimento bem maior. Ou seja, eu vou sair desse slide para você entender que essa palavra eficiência ela é muito importante nessa hora. Outra pergunta, Aline, outra observação. Essa é bem específica, mas talvez seja a dúvida de muitos. Excelente. O Júnior quer saber. O Júnior quer saber. Quer saber. Olha a Aline como ela prepara a pergunta. O Júnior quer saber. Quantas horas devo estudar por dia? Acho que eu comentei isso aqui ainda há pouco, mas eu não disse o número de horas. Excelente, o Aline. Mandou muito bem com a pergunta, que é a dúvida de muitos. Júnior, deixa eu te dar uma sugestão. Eu aconselho sempre que você pega, eu vou falar isso aqui ao longo da aula, 2 horas para cada matéria, além do esquema de aula ao vivo aqui do Descomplica para assistir. Eu não sei como é que você estuda, se você faz um cursinho, se você trabalha, Júlio. Tem uma galera que assiste a nossa aula agora porque trabalha. Eu não sei como é que é o seu esquema, Júlio. Mas eu só sei que a nossa sugestão é que você faça menos para produzir mais. Se você acha 2 pouco tempo, aí é que tá. Será que adianta mesmo estudar mais tempo, mas de não fazer tanto exercício? Sugestão, daqui a pouco na aula eu vou esmiuçar isso melhor, você vai entender como é que eu separo essa questão das 2 horas. Não sai daí não, tá, Júnior? Depois eu vou te explicar melhor como é que isso funciona. Primeira dica prática aqui para não procrastinar. Você precisa entender primeiro, Aline, o que você precisa estudar, aluno. É impressionante, eu viro e mexe, Aline, eu converso com muitos alunos aqui do Descomplica. A gente conversa sim. Eu entro em contato durante a aula, eu sorteio aqui, cronograma de estudos, e falo com os alunos e muitos deles não sabem nem o que vai estudar naquele dia. O que você vai estudar essa semana? Ah, não sei, vou ver lá, acho que é biologia, né? Então, primeiro que você precisa saber é definir o que você vai estudar. Olha o que eu escrevo. Defina a sua meta, saiba o seu objetivo. Valadares, a minha meta nessa semana é acabar com o meu problema em matemática. O meu objetivo essa semana é fazer uma lista de 100 exercícios de matemática. Tranquilo. Então você já está chegando para mim dizendo que esta semana você já tem um estudo direcionado. Anota isso no seu bloquinho aí. Estudo direcionado. Você já tem uma meta específica a seguir. Você entende isso? Meta e objetivo são palavras que precisam estar mais escritas na parede do teu quarto. Vira e mexe, eu recebo lá no meu Instagram, no meu Twitter, as fotos que os alunos colocam. Eu tenho um Instagram e um Twitter, quem quiser seguir é legal, que eu coloco lá várias dicas de estudos, de motivações, programações de aulas, é legal. @prof_Valadares com 2 L's. E ó, seria muito interessante que você começasse a colocar isso aqui, tipo, já viu post-it? Coloca esses post-its na parede. Essa semana minha meta é, olha, meu objetivo essa semana é, @prof_Valadares com 2 L's, está lá no meu Instagram, no meu Twitter, um monte de coisinha legal sobre isso aqui. Se você quiser seguir, tem umas dicas muito interessantes lá para você conhecer. Vou seguir adiante. Além dessa ideia de definir, o que eu preciso te mostrar aqui para quem chegou ainda há pouco. A nossa aula começou há cerca de uns 20 minutinhos, tem gente que ainda não pegou. O nosso cupom promocional, sem procrastinar. 12 parcelas de R$ 14,90 no nosso plano anual. E o que dá direito, a gente já disse ainda há pouco. 4 aulas ao vivo todos os dias, monitorias a cada semana, correção de redação, um envio de redação por mês, mais de 25 mil aulas gravadas, planos de estudos e a aula do Guia do Estudo Perfeito. Tudo isso já está inserido no nosso site. É só pagar 12 de R$ 14,90 que você leva isso aqui tudo, ó, sem pagar mais nada por isso. Esse código está válido somente até meia-noite, 11h59. Entra no nosso site, descomplica.com.br, arrasta a barra até lá embaixo. Ele vai te perguntar, você possui um cupom promocional? Você vai responder sim, sem procrastinar. Tudo bem? Outra dica interessante, quanto tempo eu tenho? Meu amigo, como é que você vai estudar melhor? Como é que você pode não procrastinar se você nem sabe isso? A galerinha que está nos assistindo e que trabalha, que estuda em outro lugar, já faz facul. Uma dica interessante é você já definir que tempo prático útil você tem para estudar. E encaixe a matéria num determinado espaço de tempo. Anota essa dica aí que é legal. E encaixe a matéria num espaço de tempo. Deixa eu explicar isso com um pouco mais de propriedade. Como é que isso aqui funciona, Aline? Vamos lá. Você precisa reservar, aluno, vamos lá. Eu tenho esse dia, 5 horas disponíveis à tarde. Você vai estudar as 5 horas inteiras? Subdivide. 2 horas, 2 horas, 1 hora de intervalo. 2 horas e 10, 2 horas e 20, tanto tempo de intervalo. Encaixe a matéria num espaço de tempo. Isso é muito, muito importante. Terceira, saiba quando você precisa estudar o quê. Aquilo que eu disse lá no início. Se quarta-feira aqui no Descomplica eu tenho aula de História e Geografia, será que é melhor estudar História e Geografia no mesmo dia? Ou é melhor estudar antes?
ou é melhor estudar no dia seguinte? Isso eu não gosto de influenciar, mas eu vou dividir com você uma opinião que eu tenho. Eu acho interessante você vir para a aula de manhã e fazer os exercícios que você assistiu de manhã, de História e Geografia, à tarde. À noite, eu já faria uma outra coisa. Eu pegaria, de repente, a matéria que eu vou ter no dia seguinte. Aqui no Descomplica, na quinta-feira, a gente tem aula de matemática. Já vou te mostrar isso tudo. Aí, o que eu faria? Na quarta-feira à noite, eu confirmo que eu vou estudar sobre a aula de quinta-feira. Caramba, o que o professor ensinou mesmo semana passada em matemática? Ah, aqui no Descomplica foi progressão geométrica. Deixa eu fazer uns exercícios de progressão geométrica para fixar o que eu ouvi semana passada e me preparar para a próxima aula, que é a de amanhã. Entendeu o meu raciocínio? Mas isso é para o aluno que tem tempo disponível, que estuda no Descomplica de manhã e pode estudar mais à tarde e fazer mais exercícios para a noite. Quem não tem esse tempo todo, a prioridade deve ser o quê? A matéria que você assistiu naquele dia. Tudo bem? Mais uma vez, repetindo aí o nosso cupom promocional sem procrastinar. Colocando esse cupom promocional, você ganha esse desconto 12 parcelas de R$ 14,90 e você tem direito a isso tudo que está colocado nessa parte de cada slide. Ó, 4 aulas ao vivo todos os dias. Nesse momento, por exemplo, está rolando aula de Química. Tivemos de Biologia de 6 às 7 e agora é Química de 7h15 às 8h15. Depois a gente faz uma pausa e volta para o empurrão de 8h30 às 10. Olha essa dica que eu estou colocando aqui. Defina uma agenda, desenvolva a autonomia. Meu amigo, definir uma agenda significa que você já sabe, quando está no domingo, que a semana sua vai ser segunda-feira para estudar X, terça-feira para estudar Y, quarta-feira para fazer não sei o quê, quinta-feira para... Você já tem que se antecipar a isso. Posso dividir com você uma coisinha que acontece comigo? Eu trabalho muito aqui no Descomplica. E cada dia na semana eu tenho tais responsabilidades. O que eu faço então? Eu divido a minha agenda de modo que quando eu chego sexta-feira, eu já programo como vai ser a minha próxima semana. Defina uma agenda. Começa a colocar, inclusive, muita coisa como eu faço aqui no Descomplica, que é toda segunda-feira é dia de fazer mais isso, toda quarta é dia de mais não sei o quê. Toda terça, por exemplo, que eu pulei, é dia de eu estabelecer aula ao vivo. Toda terça eu dou aula ao vivo, eu dou aula amanhã de manhã e aula à noite. Eu dou aula às 9h45 da manhã e 18 horas de toda terça. O que eu faço? Toda terça eu já tenho uma certa agenda, que é isso aqui, ó, definida. O que é desenvolver autonomia? É isso aqui. Poxa, Valadares, eu segui o seu conselho. Você disse lá naquela aula gratuita do Descomplica que eu tinha que definir dia a dia o que eu ia estudar. Mas eu reparei que botar biologia junto com química não tá maneiro. Eu não tô rendendo tanto como eu gostaria. Então você vai lá e troca. Isso que é desenvolver a autonomia. Você que deve ser capaz de ir lá e trocar. Não fica esperando nenhum professor virar para você e dizer o que tem que fazer, não. Tudo bem até aqui? Fechou? Quarta dica, amigo, para você estudar melhor, crie foco. Eu não gosto de nessa sugestão falar assim, você tem que ter foco. Porque o aluno vai virar e falar assim, tá, mas como é que eu tenho foco? Crie. Criando. Aline, vamos parar um pouquinho que eu quero conversar com você? Vou falar um pouquinho sobre sua vida, tá, Aline? Com todo respeito. Aline, tá olhando para essa quarta dica que tá aí no slide? Sim. Você tem essa dificuldade? Seja sincero, eu não combinei com você antes. Pode falar o que vier à sua cabeça. Você tem uma grande dificuldade em criar foco na hora de você estudar, construir algum raciocínio. Você tem dificuldade ou você tem facilidade? Diz aí. Muita dificuldade. Tem mesmo, Aline? Sério. Muita. Eu tô dispersa. Você é muito disperso? Tô. Tá. Posso dividir uma coisa com você, Aline? E com todos os alunos que estão nos assistindo, eu também sou. Eu sou professor, como eu apresentei no início, de português. Se você me entrevistar agora e perguntar assim, Valadares, você lê um livro com facilidade? Não leio. Não leio, Aline. E, sobretudo, Aline, depende do livro, tá? Tem livro que é mais voltado para o entretenimento, tem livro que é voltado mais para os estudos, tem livro que é mais em inglês, tem livro que é mais técnico. Quando a gente fala aqui em criar foco, pare com essa mania também que a gente fica tudo jogando a responsabilidade em alguém, né, Aline? Mas é que a internet hoje me atrapalha. Então vai lá e não deixa a internet te atrapalhar horas. Se você estuda aí assistindo ao Descomplica com várias abas abertas de um computador, fecha as outras abas. É por isso que você não consegue prestar atenção em muita coisa. Porque a gente acaba se subdividindo o tempo todo. Tem um sociólogo, pensador aí contemporâneo que está vivo, veio ao Brasil ano passado, inclusive, chamado Zygmunt Bauman. Ele tá bem famoso, aparece na mídia direto, nos vídeos que a galera compartilha aí do Facebook. Tá ele lá direto, um velhinho, polonês, muito simpático, Zygmunt Bauman. E ele tem uma expressão que ele fala isso. Vivemos hoje uma crise de atenção.
Eu me coloco nisso, Aline. Tem hora que eu tô na minha casa vendo televisão. Vê se você já sentiu isso. Você tá olhando pro jogo de futebol, mas você não tá ali. Você já tá pensando na sua próxima semana, que problemas que você tem para resolver na segunda, na quinta, na sexta. E o jogo é no domingo. Você sente isso? Eu sinto, direto. Tem um conceito em inglês, Aline, que a galera tá estudando aí direto lá fora, chamado mindfulness. Mindfulness. A palavra toda junta. Mindfulness, que traduzindo significa atenção plena. Eu faço muito isso aqui na minha aula ao vivo. Amanhã de manhã eu vou escrever no quadro, bota assim uma hashtag, atenção plena. O que eu sugiro para o aluno? Você não parou a sua vida aí agora para assistir a aula? Então você está fazendo o que neste momento? Assistindo a aula, Aline. Se nesse momento você está se subdividindo entre assistir a aula e mandar mensagem pro teu amigo, hahaha, que vídeo maneiro, você não está nem curtindo o vídeo legal, nem assistindo a aula e gastando muito mal o seu tempo. Estou falando na boa. Então essa ideia de criar foco vem com essas sugestões a seguir, ó. Monte um ambiente adequado para você estudar. Organiza a sua mesa. Você já reparou que quando você faz isso aqui, ó, olha que gif legal, quando você vai ao cinema, existe todo um ambiente adequado para você assistir a um filme? Você bota os óculos lá adequados para ver o filme, você que se prepara comprando a pipoca. Por que você não se prepara também na hora de estudar? Eu não sei você que está nos assistindo, mas se você tem aquela tendência de estudar na cama deitado, ambiente muito não propício. Vamos voltar aqui para o slide anterior, o ambiente ele precisa ser adequado. Organiza a sua mesa, organiza a sua cama. Você está estudando agora? Depois você vai continuar estudando mais um pouco? Depois na hora de dormir, guarda o que você estudou. Arruma a sua cama. Puxa ali a colcha onde você arrumou de manhã, agora vai dormir. Separa os momentos do dia das coisas que você faz. Esse é o momento de ouvir música para relaxar, para ir dormir. Esse é o momento de digitar para os meus amigos, porque eles se comunicaram comigo ao longo do dia, eu não podia responder. Olha, Aline, uma coisa que eu tenho feito direto, que está me ajudando demais, é ter isso aqui, ó. Criar foco. Sabe o quê? Cliquei e não veio. Criar foco. É tirar as notificações ativas do meu celular. Em vez de eu deixar as notificações de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, eu tenho tudo. Se você me perguntava, lá, quais as redes sociais que você tem? Todas. Eu não estou ainda no Snapchat, mas até Pinterest eu tô. Você já pensou, Aline, se eu colocar todas essas redes sociais ativas, pingando na tela o tempo todo? Fulano curtiu sua foto, fulano quer falar com você, fulano mandou a seguinte mensagem. Caramba! Eu não vivo, eu não trabalho, eu não estudo, eu não faço o que eu estou fazendo agora com atenção. Para criar foco, grande dica, tem muito aluno que lá no meu Twitter, no meu Instagram, devolve isso dizendo: Valadares, adorei a sua dica, ela foi fundamental. Desabilita as notificações do celular. Vou fazer um gesto aqui, Aline. Em vez do celular vir até você, você quem tem que ir a ele. Que isso, hein? Falei bonito. É prático, isso é muito funcional, isso ajuda muito. Em vez do celular te desestabilizar e tirar a sua concentração, tirar o seu foco, você para de fazer aquilo que você estava fazendo, até para dar uma arejada no cérebro. Você vai lá, bebe uma aguinha, toma um café, come uma fruta na cozinha. Deixa eu ver aqui quem me mandou a resposta. Deixa eu ver aqui quem confirmou o que eu perguntei. Deixa eu ver o que estão me perguntando desde cedo. E para com essa tendência que a gente tem de: ai, Valadares, mas o meu namorado, o meu amigo mandou mensagem, se eu não responder ele vai ficar chateado. Você prefere ter amigos o tempo inteiro ou você estudar para o seu foco principal? Se o seu amigo é amigo de verdade, se o seu namorado, ele é de verdade, ela é de verdade, ele vai te entender e, pelo contrário, vai te ajudar. Ô, Aline, qual é o melhor momento do dia que eu posso te mandar mensagem para a gente trocar um papo? Pô, Valadares, olha só, se você puder mandar mensagem todo dia depois das 9, é melhor. Porque até 9 horas eu estou estudando concentradamente. Aí depois a gente pode trocar um papo e tal. Vamos combinar mais as coisas. Seria muito melhor se daqui pra frente a gente combinasse com as pessoas que horário que elas podem, ó, ir ao cinema. Aí você vai ao cinema de verdade. Aí você vai estudar de verdade. Fechou? Galera que chegou ainda há pouco, nosso código, nosso cupom, qual é o nome mesmo, hein? Sem procrastinar. O que dá direito assinando o nosso plano anual, 12 parcelas de R$14,90? Isso aqui tudo, ó. Entra lá no nosso site até meia-noite, coloca esse código e garanta esse desconto. Chama o teu amigo aí na mensagem. Agora dá para você parar um pouquinho, mexer no celular enquanto o professor fala isso. Chama o seu amigo aí e fala para ele, usa esse código sem procrastinar e não deixe de estudar hoje. Fechou? Deixa eu deixar ótimo, né? Deixa esse slide aqui em apresentação e eu paro de novo para conversar um pouquinho com a Aline. Aline, minha querida, o que você tem de observação que a galera tá perguntando ainda? Cara, eu dei uma compilada aqui. Olha como é que a Aline manda bem. Cara, dei uma compilada aqui. Gente,
E uma mais da parte emocional, que eu sei que você fala também. Legal, Aline. Vou mandar emocional primeiro. Seguinte, a Luana, ela fala pra gente assim, ó. Quando não consigo responder uma ficha ou uma lista de exercícios, bate um desânimo e eu perco a vontade de estudar. Excelente. O que fazer nesses momentos? Quando eu falei excelente, não é porque isso é excelente. Eu falei excelente porque eu entendo muito bem essa dúvida e isso é absolutamente normal. Quem perguntou isso mesmo, Aline? A Luana. Luana, você acha que isso nunca aconteceu ou não continua acontecendo comigo, não? Aí é que tá. Você acha que isso nunca aconteceu com um atleta, não? Você acha que isso nunca aconteceu com um profissional daquela área, não? Claro que acontece. O que acontece, na verdade, é que tanto um atleta como um profissional da área, eles se preparam melhor, inclusive, para os imprevistos. Então você precisa se controlar um pouco melhor, Luana, para os imprevistos que são super naturais e eles vão acontecer. Cabe a você se programar um pouco melhor para que esses imprevistos, se acontecerem, você vai fazer o seguinte: cara, eu estudei pra caramba isso aqui, fiz a questão e errei. O que você tem que fazer então? Começa a criar subterfúgios. Palavra boa, né? Sabe o que você faz? Pega o gabarito dessa questão e vai dar uma olhada. Você sabia que no Descomplica, no nosso site, todas as provas anteriores do Enem, até ano passado, já estão gravadas com as devidas resoluções? Quem entra no Descomplica com esse código e tem direito a isso tudo, você vai lá e digita no site, aba buscar, prova do Enem de 2014. Não consegui fazer sozinho. Tem alguém que vai te ajudar. Você precisa ter sempre que a gente chama de um plano B. Você precisa ter sempre assim, tá, beleza, eu fui sozinho e não consegui. O que eu faço agora? Ué, se inscreve e vai pra monitoria. Ué, você vai lá no nosso site e clica numa aula gravada sobre aquele assunto para você entender melhor. A gente está aqui inteiramente disponível para te ajudar. Agora, o que você não pode fazer é desanimar, vou jogar isso de lado porque isso não cai. Claro que cai. Então, existe um negócio que a gente explica muito nesse nosso curso chamado Growth Mindset. Mindset é um termo em inglês que significa isso aqui, ó, modelo mental, como você enxerga as coisas. Growth é a ideia de crescimento. Quando a gente ensina esse conceito de growth mindset, o que a gente está passando para o aluno é que isso aí que você acabou de dizer, isso é natural de acontecer. Cabe a você ter estratégias para, não é evitar, mas se isso acontecer, o que eu faço? Então você vai lá no site do Descomplica que a gente vai te ajudar a continuar a pegada. Ah, que legal, fui lá, eu estava com essa dúvida de biologia. A gente tem um professor aqui sensacional que acabou de dar aula ao vivo chamado Oda. O Oda é um professor sinistro, doutor em biologia. Você vai lá no nosso site e procura o vídeo que ele gravou sobre aquele assunto que você não entendeu. Genética, ecologia, poluição. E você já vai entender melhor. Tudo explicadinho num vídeo. Isso ajuda e funciona bastante. Ô, Aline, você já tinha separado alguma outra colocação aí? Tinha. Aquela compilada da galera. Excelente. Seguinte, muita gente aqui começando do zero. Excelente. E aí perguntando assim, o que eu faço? Somente aula ao vivo? Somente exercício? Somente resumo ou focar mais em provas anteriores? Boa pegada, boa pergunta. Sendo muito, muito sincero. Se você me fizesse essa pergunta em fevereiro, eu te daria uma resposta. Eu já estou 5 meses depois de fevereiro e eu estou a 4 meses da prova. Eu acabei de te dizer que de fevereiro até a prova do Enem eu tinha 9 meses. Eu já passei da metade, eu preciso ser franco. Se eu estou sendo direto demais, a galera não... Eu preciso ser franco. Eu prefiro ser transparente a te esconder isso. Então, eu juro pra você que agora a meta deve ser a seguinte, Aline, eu vou ao assunto. Fazendo como? Provas anteriores. Então, eu vou lá, a Aline aqui é a nossa monitora de química. Vou dar um exemplo da matéria da Aline. Eu peguei a prova do Enem de 2014 e caiu uma questão de pilha. Eu nem sei, Aline, cai muita pilha no Enem? Cai. É um tema bom. É um tema bom. Aí eu fui lá, não consegui fazer a questão. Então, primeiro passo, vou fazer uma prova anterior. Não consegui resolver aquele exercício. Ou fiz e deu errado. Eu vou entender por que eu não entendi aquela matéria. Vou ao nosso site pegar um módulo de pilha para estudar. Se eu sou um sujeito que eu tenho pouco tempo, eu vou tentar acessar as aulas que a gente chama de aulas do empurrão. Daqui a pouco, na turma da noite, às 8h30, às 20h30, vai começar a aula do empurrão. O que é a aula do empurrão? Mais dinâmica. O professor realiza exercício e mostra já para o aluno, olha só como é que você deveria fazer. E aí você que tentou fazer sozinho e não conseguiu, o professor vai lá e te explica como fazer. Então, assim, eu estou respondendo quem fez essa pergunta, que é muito boa. Tá, Valadares, eu reconheço que eu já passei da etapa da metade do ano. O que eu devo fazer agora? Minha resposta enfatiza exercício. Vai logo para as provas anteriores. Deixa eu voltar aqui, Aline, depois eu ouço mais o que você compilou daí do lado dos alunos. Quinta dica, divida as tarefas grandes em partes menores. Como é que isso pode ser feito? Técnica Pomodoro. Já ouviram falar?
A técnica Pomodoro tem até em aplicativo de celular, sabia? Você baixa um aplicativo, daqui a pouco eu vou te dar sugestões de vários. Aguenta aí que eu já vou sugerir. Você bota esse aplicativo no seu celular, ele te ajuda a dirigir o tempo. Cara, eu tenho 30 minutos para fazer esse resumo. Eu agora tenho mais 20 minutos para fazer tantas questões. Eu agora tenho 10 minutos apenas para fazer a confirmação dos exercícios que eu marquei naquelas respostas. É isso. Na boa, houve vários alunos vários já vieram nos dizer: Valadares, a técnica Pomodoro é o que há. Ela ajuda e muito na hora de a gente administrar o tempo. Posso dividir um outro segredinho com vocês? Eu trabalho aqui no Descomplique e eu recebo muitos e-mails. O que eu faço? Momento do dia para responder e-mail. Na hora, Aline, que eu vou responder e-mail, sabe o que eu faço? Pego o celular silencioso, viro a tela para baixo. Nada pode me atrapalhar porque eu estou respondendo e-mail. Eu recebo e-mail, desculpa, mas de muita gente que escreve de uma forma, eu preciso ter calma para ler, para entender, para responder com calma, para não ter erro, para ver se eu estou sendo claro na mensagem que eu estou mandando. Então a técnica Pomodoro te ajuda muito a você aprender a conciliar o seu tempo. Dá uma olhadinha nesse slide aí e veja como é que ele é legal. Tira um print dele, inclusive, com o meu polegar aqui desse lado aparecendo. Tira um print aí legal para você estudar isso em casa. Vamos dar um exemplo? Você vai estudar um assunto história chamado expansão marítima. Minha sugestão, dá uma lidinha primeiro na teoria, comece por ela, 30 minutos, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí depois você vem pra cá, os exercícios. Tô indo a favor do nosso relógio, tá? Aí você já estudou a teoria em 30, fez exercício em 20, 50 minutos. Você tem 5 minutos para corrigir essas questões, ver por que um era A, 2 era B. Só que você vai depois fazer um intervalinho, vai à cozinha, bebe uma água, pega o celular, checa as mensagens, diz assim pro seu amigo: agora eu tô estudando, lá para as 8 horas te respondo melhor. Só para dar uma satisfação e volta. Aí você volta para uma outra matéria. Vamos supor que nesse dia, lembra aquilo que você definiu como meta? Que você traçou como objetivo? Você definiu que você tinha que estudar expansão marítima e, sei lá, Revolução Francesa. Faz o mesmo com a Revolução Francesa. Valadares, eu acho que aqui eu vou inverter. Eu vou deixar 30 minutos para exercícios e 20 para teoria. Perfeito. Isso quer desenvolver sua autonomia. Sacou ou não sacou? Aí você que vai administrar esse tempo. Valadares, eu acho que para mim 10 minutos já é o suficiente para eu entender, relembrar a matéria. Tranquilo? Então parte direto para os exercícios. Cada caso é um caso. Isso aqui é um exemplo, mas uma coisa eu estou te ensinando muito bem, que é isso aqui, ó, a técnica Pomodoro. Aí você bota o seu celular no silencioso durante 1 hora, e em 1 hora você divide a sua prática de tempo assim, e você vai ver que o seu resultado vai ser muito, muito melhor na hora de você estudar. Estão aprendendo isso? Estamos anotando isso tudo? Vamos logo então, são 10, nossa 6ª dica. Vou dar um gás que tem muita coisa para te mostrar ainda. Planeje os tempos de descanso. Ah, tem muito aluno, Aline, que lê isso essa hora e fala: Valadares, tá maluco? Que mané descansar, Valadares, você não conhece minha mãe? Então deixa eu conhecer sua mãe e seu pai, eu vou dar a mesma aula para ele dizendo. Como é que é o nome daquele ditado mesmo? Saco vazio não fica em pé? Saco cansado, amigo. Sabe o que acontece com ele? Chega em setembro, outubro, desculpa, eu não tô rogando praga para ninguém, Aline, mas pifa. Dá a famosa estafa mental. Você já sentiu isso? Eu já. Eu já tive alguns momentos de estafa mental. Sabe por quê? Eu não conhecia isso. E eu trabalhava, estudava, não descansava quase nada, dormia pouquíssimo dia a dia. O problema disso, vai chegar um momento que a sua própria mente, o seu próprio corpo não vão aguentar, Aline. Então assim, ó, planeje os tempos. Ninguém disse que você não precisa descansar. Todo mundo está dizendo que você tem que descansar. Mas aqui a grande dica é que você aprenda a planejar. Olha, semana passada eu trabalhei pra caramba aqui no Descomplica, muito. Sabe o que eu fiz sexta-feira, Aline? Virei e falei: olha só, agora eu sou filho de Deus, não tem essa expressão? Sábado e domingo eu relaxei. Não mexi em nada em termos de trabalho. Cheguei hoje cheio de gás, animado. Por quê? Porque eu consegui me renovar. Essa ideia da reciclagem, domina a reciclagem? Eu reciclei a minha semana, fim de semana eu descansei, cheguei para mais uma semana renovada. E agora eu vou ter uma semana inteira de muito trabalho. Chegar no final de semana, descanso de novo. Aí é que tá. Para o aluno na prática, eu não sugiro que ele faça isso, de descansar o final de semana inteiro. Porque agora eu vou ser justo. Olha como é que eu sou justo. Eu trabalho, na verdade, há muito tempo e já estou acostumado. O cara que estuda, ele tem que se doar ao máximo este ano. Então eu acho que você pode estudar sim sábado, você pode sim estudar no domingo, mas você podia reservar todo domingo à tarde e à noite. Eu não faço nada. Eu encontro meu namorado e minha namorada, eu saio com os meus pais, eu vou ao cinema, eu frequento a igreja, eu gosto de jogar bola,
Eu gosto de dormir domingo a tarde inteira. Arranje uma prática que seja a sua e que você não se divida com os estudos. De vez em quando eu paro para pensar nisso, né, Aline? Qual foi o tempo nessa semana que você dedicou para você? Eu acabei de postar um texto no Facebook agora no final da tarde sobre isso, né? Que é a nossa eterna cultura do cansaço. Você já viu, ô Jéssica, já viu, Aline, com todo mundo com quem a gente convive? Fala com seus pais, fala com seus irmãos, fala com seus amigos de faculdade. Tá sempre todo mundo muito cansado. Ô, Aline, eu tô cansado pra caramba essa semana, hein? Qual semana que você não tá cansado? Pô, esse final de semana eu não consigo fazer nada, que eu tô cansado a beça. Até que ponto a gente não tá planejando mal a nossa rotina e não tá vendo o nosso tempo de descanso? Tem uma galera lá fora nos Estados Unidos estudando muito um negócio chamado a Revolução do Sono. E é o nosso próximo slide, que são 2 GIFs muito engraçados, Aline. É o famoso treinamento intenso. Você vai ser que nem um atleta. Olha o atleta desse lado de cá, ó, treinando muito. Esse é o cara que está treinando para as Olimpíadas ou para fazer a prova do Enem este ano. Mas olha que GIF legal esse aqui, ó. O outro cachorrinho lá também é a hora do descanso, Jéssica. É o relaxamento profundo. Se você não tiver isso aqui, eu prometo que você não vai aguentar isso aqui depois. Eu garanto. Então, para você conseguir isso aqui, você também precisa atingir este nível de relaxamento profundo que a gente gosta de chamar. Eu postei lá no meu Twitter no final de semana. E aí? O que você está fazendo para alcançar esse relaxamento profundo do final de semana? Quer ver um filme? Aí eu fui lá e indiquei um filme para a galera assistir. Mãos Talentosas, um filme muito bacana, de um médico muito legal, a história dele é muito interessante. Agora, é programar. Você só pode se programar para ver um filme no final de semana se você conseguiu treinar intensamente a semana toda. Vamos avançar? Sem esquecer que o nosso código promocional de hoje se chama sem procrastinar. É o nosso cupom promocional. Entra em descomplica.com.br. Esse código é válido até meia-noite só, depois ele expira e não dá para você usar mais. Manda uma mensagenzinha pro seu amigo aí, convida para ele estudar conosco no Descomplica e dá ele esse desconto de 12 parcelas de R$ 14,90 e tem muita coisa embutida aí no nosso site. Olha os aplicativos legais que a gente sempre indica. Um chamado Pomodoro, Daisuke, mais o Stay Focused, que é do Chrome. Como é que fala isso em inglês melhor, hein, Jéssica? Esse termo aqui em cima. Stay Focused. Obrigado, Aline Costa. Stay Focused. Embaixo você tem o Clear Lock, que é mais voltado para quem tem a plataforma do Android. Aqui embaixo um que é de alarme. É o alarme, que é bem legal, que é para mostrar isso, inclusive, as atividades pontuais que você faz a cada momento. Você pode usar os famosos reminders. Eu faço isso direto no meu celular. Olha, daqui a 2 horas eu tenho tal compromisso. Para me lembrar, eu boto lá um lembrete. Eu boto lá um alerta. Usa mais os seus aplicativos nesse sentido, tá bom? Aí depois a gente vai para a 7ª dica. Seja mais realista, parceiro. Para de criar para você uma dimensão de algo que você não consegue realizar na prática. Seja realista, então faz isso aqui, ó. Considere compromissos, planeje obstáculos. Não sei, desculpa se eu estou trocando os nomes, não sei se foi a Brenda que perguntou isso logo no início, ou foi a Luana, acho que foi a Luana. Ah, mas eu tenho hora que eu me programo, aí eu vou lá e tento fazer, não consigo. Planeje os obstáculos. Por isso que você precisa também planejar o tempo de descanso. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, vai aparecer um slide muito legal aqui, que mostra a programação dia a dia do que você poderia e deveria fazer. Mas considere isso, os seus compromissos, planeje os obstáculos. Olha a dica que aparece agora, que é muito legal, Aline. Você precisa lembrar que toda semana você tem que ter um tempinho para isso aqui tudo, ó. Lazer, para suas obrigações, o tempo de estudo, o tempo do imprevisto, o tempo de comer, o tempo de dormir. É engraçado que quem não conhece muito isso deve estar pensando assim, Valadares, você está me ensinando a ser um robô? Tem que ter tempo para tudo? Sim, Aline, tem que ter tempo para tudo. Mas aí é que tá. Não é tempo de robô, que são só as coisas mecânicas. Até o lazer, até o tempo de comer, até o tempo de dormir, você vai começar a programar. Caramba, se eu estudar isso aqui, será que eu consigo dormir 8 horas por dia? E olha, eu vou dar um testemunho aqui agora importante. Eu sou professor há 16 para 17 anos, tenho uma larga experiência em sala de aula. Quantos alunos já não chegaram para mim, Aline, e falaram assim, Valadares, impressionante, professor, sei tudo daquela matéria que você ensinou, mas quando eu sento para fazer exercício... Vários alunos estão se identificando comigo agora, sim ou não? Meu problema é esse, Valadares. Eu sei a matéria, mas não sei fazer a questão. Então, desculpa se eu estou sendo muito franco, Aline. Não está adiantando estudar nada. Seu método de estudo está fracassado. Então, vamos aprender nessa aula de hoje. Está valendo a pena assistir pra caramba. Olha como é que você está investindo o seu tempo bem hoje.
Vamos reconhecer que tem tempo para lazer, tem tempo para obrigação, tem tempo para estudo. Resta saber se você está estudando corretamente. Vamos assistindo essa aula até o final, que até o final a gente vai aprender todas essas dicas e você vai sair daqui muito vitorioso. Ó, tá chegando um tal slide que eu queria te mostrar. Lembra que eu disse que você tinha que criar uma meta, mas cuidado que não é a meta que faz você passar, mas é a repetição de processos. Vou explicar isso aqui melhor. É você estudar toda segunda aquilo que tem que estudar toda segunda. É estudar toda quinta aquilo que tem que estudar toda quinta. Isso que é repetir o processo. E se o processo está falho, não está acontecendo bem, você vai lá e muda. Deu certo, então agora você começa a repetir. Lembrando o nosso código promocional sem procrastinar, nossa aula daqui a pouco está acabando. Então você até meia-noite tem como usar esse cupom, ó, sem procrastinar. O que ele te dá direito? Isso tudo. Entrando no nosso site até meia-noite, você vai usar o código promocional sem procrastinar e vai assinar o Descomplica, que é o nosso plano anual, com 12 parcelas de R$ 14,90. Esse é o famoso slide que eu fiquei de te mostrar, com tudo bonitinho, tudo prontinho para você fazer. Olha que maneiro. Ali é uma sugestão para você assistir às aulas de manhã com o Descomplica. Se você só tem tempo à noite, transfere isso aqui para cá, para o final do dia. Mas olha como é que esse slide é justo, é coerente, Aline. Você tem tempo para tudo, aluno. Tem tempo até disso aqui, ó, o que eu botei aqui embaixo? Tempo de ver internet, tempo de mexer na TV. Mas, sobretudo, tem um horário certo para você ir descansar. E quando a gente vai descansar, não é para continuar mexendo no celular na cama, não. Deixa o celularzinho de lado, bota uma música maneira, baixa a luz do quarto e vai descansar, amigo. Para o dia seguinte você acordar cedão, faz um café, não sei se você faz uns exercícios físicos de manhã. Aquilo ali é tudo sugestão. Valadares, e o final de semana? Tá ali também, ó. Olha a sugestão que a gente dá. Aqui no final de semana você faça provas anteriores, você leia blogs. Você sabia que o Descomplica tem um blog muito maneiro? Chamado desconversa.com.br. Nesse blog você tem mapa mental, lista de resumo, exercício feito pela nossa maravilhosa equipe de monitores. Tem coisa pra caramba beça lá pra você consultar. Caramba, acabei de assistir uma aula ao vivo sobre expansão marítima. Vai lá no blog que tem um monte de post, lista mental, mapa mental maneiro pra você confirmar aquilo que você não entendeu completamente durante a aula ao vivo ou durante a aula gravada. Olha só como é que a gente programa, inclusive. Olha minha mãozinha aqui, ó. O domingo fica livre, amigo. Mas você só consegue deixar o seu domingo livre se você também programou corretamente e executou a sua semana. Lembra aquela hora que perguntaram sobre a questão de obstáculo e de imprevisto? Até isso aqui eu planejei, ó. É o tempo extra. Olha o tempo extra. Vai que aqui durante a semana você ficou com dor de cabeça, teve que ir ao dentista, se machucou, estava de mau humor, não conseguiu estudar. Transfere aquilo de quinta à tarde ou de terça e joga para sábado. Mas tenta deixar a sua agenda no domingo livre. Motivo, slides anteriores. Planeje os seus tempos de descanso. Eu tenho certeza que você vai entrar numa rotina e essa rotina vai te ajudar a fazer tudo. Lembra de um slide que a gente falou do criar foco? Lembra de um slide que a gente falou para você definir uma meta? Use essas dicas que nós estamos aplicando aqui nessa aula de hoje na sua vida e isso vai te ajudar bastante. Olha a 8ª dica, Aline. Posso pedir para você falar em voz alta, Aline? Dá uma lidinha para mim, por favor. Número 8. Crie um sistema de gratificação e recompensa. Sabe o que é isso? A gente tem uma certa mania como ser humano de sempre puxar uma cordinha para baixo. A gente nunca tá feliz com nada, Aline. Comemora. Fez aquela lista, sua meta era acertar 80%. Você não acertou? Comemora. Tem gente que interpreta aí de uma forma equivocada, Aline. Valadares, qual é a sua recompensa que você usa? Você o quê? Vai a um rodízio de pizza? Sempre para comemorar? Olha, pode ser que de repente você crie esse sistema de gratificação e recompensa. Resta saber se eu estou podendo. Eu não estou podendo muito não, Aline. Então eu não coloco como sistema de gratificação e recompensa e rodízio, não. Mas olha, é muito legal que você crie isso aqui para você. Você acha que atleta não faz isso com ele? Faz. Ele treina a semana inteira, sábado ele treina intensamente, chega domingo ele fala, cara, agora eu preciso descansar, sistema de gratificação e recompensa. Vou criar alguma coisa que o meu organismo gosta, que eu não consigo fazer tanto durante a semana, mas que no domingo eu posso, me permito. É o famoso se permitir. Olha o que a gente coloca aqui, ó. Cria uma to-do list. Ou como sentir alívio riscando um pedacinho de papel. Já viu isso quando você programa a sua semana, que é tipo isso aqui, ó? Olha aqui, olha aqui. Passo 1. Compre, desenhe, crie uma agenda.
Passo 2, escreva nela todos os seus compromissos e tarefas. É impressionante como é que tem muito aluno que não tem isso aqui ainda, cara. Tem que ter. Passo 3, sempre que você finalizar alguma dessas tarefas, risque. Olha lá a segunda. Você se programou para assistir aula no Descomplica. Já executou? Chega lá e check. Olha o segundo compromisso, ir ao médico. Você conseguiu ir? Fechou? Beleza. Olha depois, arrumar o quarto. Olha depois, assistir a aula de medicina. Tem uma outra aula ao vivo que eu me programei para segunda. Vai lá e faz. Terça-feira eu não preenchi minha agenda lá. Depois você vai lá e preenche. Isso é muito importante que você comece a ter. Outra dica de aplicativo muito legal que a gente sempre dá aqui no Descomplica é usar o Trello, usar o AnyDo e usar o Evernote. Eu tenho o Trello e eu tenho o Evernote. Sabe por que o Trello é bom? Vou te mostrar na prática, que a gente só não fala, a gente mostra, amigo. Não adianta nada ficar falando o nome e não te mostrar. Vou te dar um exemplo. Olha só o que é legal. Você da sua casa vai acompanhando aí o que a gente indica. Cada aba dessa aqui tem uma determinada atividade para você executar. Na primeira está escrito lá em cima assim, ó, o to do, o feito, tá vendo? O que você tem que fazer, o que já foi feito, aí você vai se programando muito melhor. Quem ainda não conhece, eu te indico, vai conhecer como é que funciona o Trello. Trello é um aplicativo gratuito nos celulares. Você pode entrar na plataforma online, você pode sincronizar, faz de um computador, depois atualiza. Usa o seu celular melhor. Sai da titica do WhatsApp o tempo todo, amigão. Sai das redes. Vamos criar uma hashtag que eu sempre coloco aqui para os alunos? Hashtag eu deveria estar estudando. Brinca menos nas redes sociais. Entra nas redes sociais 2 vezes ao dia só, vai. De manhã e de noite. Pô, você já está entrando, você está conversando com as pessoas, mas não precisa ser o tempo todo. Usa o celular para o seu... Quando o seu pai perguntar, pô filho, você não sai do celular? Pai, aqui ó, minhas atividades... Seu pai vai aprender contigo. Tem noção do que é isso? Você vai ganhar tanta moral que seu pai, caramba, Descomplica fez tão bem ao meu filho que eu aprendi com ele a gerenciar o meu tempo melhor. Tem noção do que é isso? Continuando aqui a falar do Trello, aí depois você pega uma daquelas abas ali e especifica mais ainda o que você pode fazer, ó. Cara, você pode colocar um labelzinho, que é tipo um selinho do lado, separando as matérias. Vai conhecer o Trello. Tem vídeo na internet que explica direitinho como é que se usa esse aplicativo. Ele é bem legal. Eu não combinei isso com a Aline. A Aline usa o Trello aqui no Descomplica. Ô Aline, dá um testemunho aí pra galera. Você não acha que o Trello ajuda pra caramba nessa questão de organização e, sobretudo, organização do tempo? Diz aí, Aline. Cara, principalmente porque fica tudo que você fez ao longo do ano, assim. É muito bom, porque você vai passando, aí vai dando um prazer, assim. Realizei isso. Você realizou muita coisa. Cara, muito é muito bom, legal. Aline. Muito legal a sua declaração. Eu vi que a Aline falou do ano inteiro. Eu até digo assim, começa a diluir. Vê o que você conseguiu realizar naquela semana. Vê o que você realizou naquele mês. Aí você olha para trás, caramba, olha a minha evolução. Isso é o sistema de gratificação e recompensa para ver o quanto você evolui. Galera, a gente já está fechando a nossa aula. Daqui a pouquinho a gente fecha nosso código promocional para você não esquecer, sem procrastinar. Lembrando que você vai ter direito a isso tudo aqui, pagando só 12 parcelas de R$14,90. E olha que novidade maneira que muita gente ainda não está sabendo. A gente, desde o início do ano, tem um aplicativo no celular chamado Descomplica. Tem na plataforma Google Play, também tem na Apple Store. Você pode procurar nas duas que a gente está lá. A gente ainda não conseguiu desenvolver uma plataforma legal para entrar no Windows Phone. Por enquanto, a gente só está na plataforma Android e o pessoal da Apple Store, no iOS. Mas olha, todas as aulas ao vivo você pode baixar e assistir offline. Olha que maneiro. Você se desloca de manhã de metrô, de trem, de ônibus. Em vez de gastar sua internet móvel, baixa dentro de casa com seu Wi-Fi. Aí vai no caminho assistindo, revisando aquele conceito que você estudou na escola, viu no cursinho. Entendeu? É muito legal, tem muita gente usando os nossos aplicativos. E olha, o nosso aplicativo do Descomplica tá muito maneiro. Cada semana ele chega com mais uma novidade. Vamos para a nossa penúltima dica. Faça estudo ativo. O que isso significa na prática? É essa imagem. Vê se você se identifica com isso também. A expectativa e a realidade. Fazendo resumo para a prova. Você disse que ia resumir só uns pontos, não foi? Olha lá o que acaba acontecendo. Faz isso não. Isso aqui não adianta nada na prática. Ó. O que você aprendeu isso aqui? Ah, não, mas eu li tudo. Então, peraí. A expectativa era marcar alguns pontos. Isso é o famoso estudo ativo. Estudo ativo, você... Peraí, tópicos são esses. Resuma com as suas próprias palavras. Eu acho legal essa ideia do marca-texto, mas eu prefiro uma outra sugestão.
Você lê primeiro a teoria, 2 páginas, fecha o livro, pega uma página em branco e anota quais são os tópicos que eu entendi, o que a Revolução Francesa indicou, quando ela começou, quando ela acabou, quem participou, beleza. Volta a abrir o livro, confirma. Fixa, fala em voz alta. Olha essa dica que a gente coloca aqui agora. Falar em voz alta, escrever resumos, fazer associações. Tudo isso a gente explica no Guia do Estudo Perfeito, por que isso aqui funciona. Já já você vai entender o que significa o Guia do Estudo Perfeito no Descomplica. Nosso código, sem procrastinar, 12 parcelas de R$14,90 para você ter acesso a isso tudo. Inclusive ao que eu acabei de falar, o famoso Guia do Estudo Perfeito, que eu já vou te explicar melhor. Mas antes, só a última dica. Pense mais positivamente, vai. Larga um pouco esse negativismo, sobretudo das pessoas que te cercam. Se você é aquele que sempre chega no cursinho presencial que você assiste a aula, aquele coleguinha do teu lado sempre te puxa para baixo, começa a sair de perto dele. Pô, fulaninho, vamos fazer um teste essa semana? Vamos ver se a gente distante, a gente não aprende melhor, a gente fica um pouquinho melhor da cabeça? Eu tô sentindo que sempre os seus comentários me atrapalham um pouco. Seja sincero. É melhor jogar limpo e ser sincero. Pensa positivamente, vai. E olha só que dica legal. Crie e-mails de motivação. Escreva frases pela casa, cara. Começa a pegar algumas frases de motivadores e espalha no teu banheiro. É sério. Bota atrás da parede do teu quarto, quando você abre o caderno ou o fichário, não sei o que você usa. Bota umas mensagens na capa do seu celular. Cada dia você troca e bota uma. Tô falando sério. É impressionante como é que isso vai, girando na mentalidade, na sua cabeça. Você acorda disposto, você fica feliz. A pergunta que fizeram ainda há pouco, acho que foi a Brena, ou foi a Luana, ou foi outro aluno. Fala, Dax, e quando bater aquela tristeza, aquela chateação, use isso aí, Use as frases pela casa. Eu peguei essa foto que é da nossa queridíssima Mafê. Mafê trabalha com a gente aqui no Descomplica. Ela usou essa foto em outra aula dela. Eu roubei dela essa foto aqui, Mafê é linda, Mafê é gente fina pra caramba. Nossa amigona aqui no Descomplica. Olha o que ela fez no espelho. Colocou vários lembretes, colocou várias frases legais. Colocou isso aqui, no próprio computador. Ela colocou lembrete, do que fazer, de como ela se sentia um tanto quanto mais motivada. Ela faz isso no computador dela. Faz isso no seu. Isso vai te ajudar pra caramba a beça. Vamos fechar a nossa aula de hoje, mas olha o que está escrito aqui em cima. Como melhorar 100% o aproveitamento dos estudos. Sabe como? No nosso site tem isso aí, É o Guia do Estudo Perfeito. São aulas gratuitas. São 8 módulos que fizemos este ano. Ano passado a gente já tinha feito também. Melhoramos essas aulas para este ano. Vai ter uma segunda edição do GEP, como a gente gosta de chamar, esse ano a partir de agosto. Quem entrar no nosso plano anual vai ter direito às aulas do GEP. Mas para isso, tem que assinar pagando o Descomplica, com o que a gente disse ainda há pouco. 12 parcelas de R$14,90. Sabe o que aprende aqui no Guia do Estudo Perfeito? Você aprende a estudar melhor, você aprende a entender melhor como é que funciona a dinâmica e você aprende a fazer isso aqui seu, sua programação de estudos, a ter a sua própria metodologia. A gente está se encaminhando para fechar. Aline, vai só selecionando aí o que você acha que é primordial para a gente perguntar no final, que eu já estou encerrando. Nosso código de hoje, e só para encerrar de vez, lembrando umas palavrinhas aí que são interessantes de você guardar. Crie uma rotina de estudos. Entenda os valores das provas. Primeiro dia você tem 7 provas, o segundo dia você tem 5 provas. Que estratégia você vai criar? Nesse nosso material a gente colocou tudo que você precisa ter. Guarda esse material da aula de hoje. Espero que todo mundo tenha acessado esse material da aula de hoje. Pega esse material de hoje e usa esse material a seu favor, com todos esses slides interessantes aí que a gente colocou. Criar a rotina significa isso aqui, É você criar uma programação de estudos que seja sua. Fechou? Tira um print aí. Eu vou ficar aqui bem no cantinho de novo com o meu polegar, Aí você joga depois lá no Twitter para mostrar que você assistiu, que você gostou, que você adorou a aula de hoje, que você vai usar isso tudo para tornar o seu estudo muito melhor. Para a gente fechar, não deixe de seguir uma estratégia, a nossa segunda e última dica, segunda e penúltima dica, siga uma estratégia de prova. Isso aí que eu estou mostrando é muito importante, Medicina na UFRJ tem um determinado peso. Você sabe qual é o peso de cada matéria que você está estudando? Não sabe? Então você entra no site da universidade que você deseja e vai pesquisar, fera. Isso aí é seu. Isso é uma responsabilidade sua. Não é nossa, nem da sua mãe, nem da escola. É sua. Qual a estratégia que você usar para estudar? Então você vai pesquisar e vai definir isso. Ainda dá tempo, mas você tem que criar essa sua estratégia. Quais são as prioridades na hora do estudo? O que você precisa melhorar? Exercer a prática deliberada, a gente ensina isso tudo no nosso GEP. Você saber atuar nas matérias em que você tem mais deficiência.
Você fazer provas anteriores. Temos provas anteriores pra caramba. Você sabe o que significa aqui o famoso PPL? Pessoas privadas de liberdade. São mais de 2.700 questões anteriores que você tem para fazer. Não venha com a desculpinha que você já fez todas as anteriores, que ninguém consegue fazer todas tanto assim. Vai lá e procura essas provas do PPL para você fazer. E por fim, agora sim a minha última dica para a gente fechar, a matéria de redação. A prova mais importante de todas, eu paro e te pergunto quantas redações você tem feito e você tem treinado. Você precisa cada vez mais desenvolver isso aqui, ó. Na hora da introdução, dizer o que você vai discutir, no desenvolvimento, por quê, e ao final dizer um como, na hora da sua proposta de intervenção. Quer aprender mais? Entra aqui com o nosso código promocional, parceirão, sem procrastinar, e você vai ter acesso a isso tudo. Mais de 25 mil videoaulas gratuitas aqui no Descomplica. E o meu último slide para fechar é que a redação, você tem que entender todos esses critérios. A norma padrão, a compreensão da proposta, coesão e coerência, a proposta de intervenção. Aqui nós temos um banco de redações, olha que slide maneiro, com todos os temas anteriores, você escolhe qual tema mandar, aí a gente faz isso aqui, ó, a gente corrige para você, você digita a redação, manda para cá e a gente te dá uma nota sobre o texto que você enviou. Vamos encerrar. Cheguei ao meu 60º slide. Que aula bacana de hoje, hein? Espero que você tenha aproveitado bastante. Nosso cupom promocional se chama Sem Procrastinar e te dá direito a isso tudo que está no slide de cá. Aline, muito obrigado por hoje. Você quer resumir alguma perguntinha aí no final? Eu acho que tem a ver com esse lance de redação. Muita gente perguntou antes sobre ter dificuldades em interpretar texto. Ótimo. O que fazer? Excelente. Muitas questões ou ler vários livros? Muito boa pergunta. Nada de ler vários livros. Primeiro, não dá tempo. Segundo, não vai adiantar tanto como efeito prático em redação. Sugestão ótima. Vai ler redações exemplares. Tem tudo no nosso blog. Toda sexta-feira a gente posta uma redação exemplar. Gratuito no nosso blog, amigo. Todo mundo pode acessar, inclusive quem não é nosso aluno. Vai lá e pega a redação exemplar de toda sexta-feira. Tudo bem? Agora, a dica melhor é a seguinte. Vai assistir às aulas dos professores aqui do Descomplica. Rafael Cunha dá aula à noite. Eu dou aula de manhã. Amanhã eu vou dar uma aula sobre crase. Você tem dúvidas em crase? Então, assina aqui o Descomplica. 12 de 14,90 e amanhã de manhã você vai deixar de ter dúvidas em crase. Com a minha aula, você nunca mais vai ter dúvidas em crase. Vou fechar, tá, Aline? Posso encerrar? Muito obrigado pela sua ajuda aí no chat. A Aline deu altas considerações aí pra galera. Eu vi que a Aline indicou as aulas do JEP para vocês assistirem. Não deixem de ver. Jessiquinha, vamos encerrar a transmissão. É só fazer aquele print final, Aline. Aluno. Um beijo para todo mundo. Tchau.